Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho, a reflexão para nós hoje é: o que é o arrebatamento da igreja? Quando e como será o arrebatamento? Olha, quero deixar bem claro que esses posicionamentos aqui são posicionamentos, pelo menos os 3 tópicos, é sobre a questão do antes, no meio e o depois. São pensamentos de alguns teólogos e estudiosos da Bíblia, tá? Então o que eu quero trazer para vocês é coisa que eu já tenho postado nesse canal na íntegra. Inclusive eu tenho aí uma meia dúzia de vídeos sobre esse assunto, tá? Eu estou apenas atualizando no sentido de trazer uma reflexão, uma atualização com relação ao que vou falar sobre esse assunto. Mesmo resumido, eu consigo trazer para vocês, tá? Então, se você não conhece esse canal, como de praxe, entra, você pode aí se inscrever, tocar o sininho de notificações para estar recebendo novos vídeos, quer dizer, a plataforma vai estar lembrando você, ok? O seu like ou dislike, o joinha, fortalece e vai arranquear esse vídeo e também o canal, ok? Embaixo no rodapé, nos comentários, o que você achou e acha, e até mesmo uma sugestão. Por isso é que tem esse espaço, ok? Então o canal é nosso. Esse canal, se for dizer assim, ou por assim dizer, esse é um canal, meu canal, ele não vai, ele morre, ele não vai para frente, né? Mas se eu disser, e se você entender que este canal é nosso, aí a diferença é bem grande. Bora, sem mais delongas, sem ficar comentando mais alguma coisa, porque o nosso intuito é falar um pouco sobre o que está acontecendo e vai acontecer, ok? Principalmente nesses últimos tempos, nós estamos vendo aí os sinais da sua vinda, está cada vez mais forte, por todos os fatos, né? Então quem está observando aí sabe do que eu estou falando. Se você não sabe ainda, não observou ou não está observando os sinais, então é para você. Vamos lá. O arrebatamento da igreja será um grande momento em que o Senhor Jesus virá buscar o seu povo aqui na terra. Quando eu falo buscar o seu povo aqui, eu estou dizendo aqueles que ele escolheu, aquele que ele já predestinou antes de todas as coisas, antes da formação de todas as coisas. Tá certo? Fique bem claro isso, tá? Não é o religioso ou não é a pessoa que vai escolher. Não. Porque até mesmo a nossa fé, ela é dada, ela é doada por Deus. OK? Então, nada é nosso. Tudo é dele. E aí, basta nós estarmos atentos a isso e crermos na veracidade da sua palavra. Neste momento, aqueles que morrerem em Cristo serão ressuscitados, e todos os redimidos que ainda estiverem vivos serão transformados e glorificados. Ponto. Tá? A palavra arrebatamento, abre aspas, fecha aspas, é derivado da palavra utilizada na tradução latina da Bíblia, tá? Na Vulgata latina. Traduzindo do verbo grego é harpazo ou harpazo, tá? Então com H, harpazo, não tem acento algum, ok? Que significa pegar, agarrar, elevar, levar à força. No texto de 1 a Tessalonicenses 4,17, talvez seja um dos textos mais conhecidos sobre esse assunto, 1 Tessalonicenses 4,17. Assim, nas traduções da Bíblia em português, do grego, por exemplo, o harpagiometá ou harpamejota, tá? É um palavrão, mas é para dizer o significado. Trazendo aí elevados ou levados, que é traduzido como arrebatados, tá? Então essa questão latina, do grego koiné, que foi aí o Novo Testamento, aí basicamente a gente usa esses textos na tradução do grego koiné, tá? Temos alguma coisa do latim também, tá? Lembrando isso, sempre falando, eu cito quando é Novo Testamento ou quando é o Velho, tá? Do Velho Testamento nós temos o hebraico, então pouca coisa é do aramaico, tá? Eu já tenho sobre esses assuntos também no canal, se você quiser saber. Então,
1 Tessalonicenses 4,17. Assim, nas traduções em Bíblia de português, tem várias traduções, você vê aí uma diferençazinha, mas o contexto, o assunto, o entendimento é o mesmo, ok? A doutrina sobre o arrebatamento da igreja é de suma importância para todos nós, todos os que creem, pois todo cristão verdadeiro deve aguardar e desejar ansiosamente por esse momento, por esse dia, ok? Então, tanto você quanto eu e quanto todos nós. Só lembrando aqui, nós não estamos falando de religião, de instituições, de achismos, não estamos falando aqui de filosofias, nada disso, tá bom? Nós estamos falando daqueles que foram escolhidos por Deus, foram chamados por Deus, foram tocados por Deus para serem salvos. Salvação aqui no sentido vida eterna, porque a palavra salvação no sozo é sozo no grego, tá? E que tem um sentido, ou pelo menos 5 sentidos, tá? Que é tanto o cuidado do corpo, na questão da alma e do espírito, tá? Lembrando que a palavra salvação, ela traz também a conotação de alguém que está livrando uma pessoa que pede socorro ou que está, por exemplo, naufragando em alto mar. Só para a gente ter uma ideia melhor, tá? Então não é só uma questão de salvação eterna pós-morte, mas também em vida, ok? Também já tenho no canal e é na íntegra eu tenho esse assunto, beleza? Vamos lá. Quando será o arrebatamento? A pergunta, quando será o arrebatamento? Ó, a Bíblia não informa uma data exata específica sobre quanto ao arrebatamento da igreja. Quando eu falo arrebatamento da igreja, não é instituição, não é placa religiosa. Guarde isso, tá? Mas ele afirma que o dia do arrebatamento já está determinado e só Deus conhece todas as coisas de antemão. Palavra do Senhor Jesus está dentro ali dos evangelhos, Marcos 13:32, para a gente começar a ter base. Sem tratar exatamente de datas, os cristãos, ou crente no Senhor Jesus, se posiciona de maneira diferente com relação ao período que vai acontecer. Basicamente, existem 3 interpretações principais sobre esse assunto. Eu comecei esse vídeo dizendo que daria pelo menos aí 3 pontos, ou 3 modos, ou módulos, ou visão que os teólogos e estudiosos têm com relação a isso, tá? A primeira é pré-tribulacionismo, a segunda é mesotribulacionismo e a terceira pós-tribulacionismo. Vamos lá, é importante agora que você tenha total atenção, porque são 3 pontos que você pode aí estar analisando. Eu não sei qual deles que você crê, mas é importante que você faça uma reflexão acerca disso também, assim como eu. Pré-tribulacionismo. Essa linha se interpreta e defende como o arrebatamento será e acontecerá antes da grande tribulação. Só lembrando, gente, que eu sou pré-tribulacionista. Não importa se você é mesotribulacionista, não importa se você é pós-tribulacionista. O que importa aqui não é o que eu acho, o que eu penso, mas uma interpretação coerente com as escrituras. Então, eu, particularmente aqui, eu tenho a minha posição, tá? E a minha posição é pré-tribulacionista, que a igreja será tirada, levada, arrebatada antes da grande tribulação. Quem vai ficar para a grande tribulação são aqueles que não creem, são o judeu. Então, aí é uma outra história, como eu já disse, eu tenho no canal na íntegra sobre esse assunto. Vamos lá. Essa linha de interpretação do pré-tribulacionismo acredita que a igreja será tirada antes da tribulação, antes do anticristo, tá certo? Antes do falso profeta, da besta, antes do confronto, antes de toda a enganação, antes da marca da besta, antes de tudo isso, tá certo? Porque haverá um governo único, uma religião única, uma moeda única, tudo isso eu já tenho no canal para vocês, ok? Então a igreja será livrada, terá esse livramento, esse grande livramento que vai estar ocorrendo na terra, tá bom? A interpretação geralmente faz uma distinção completa entre Israel e a igreja. Tem muita gente que usa aí uma teologia do pacto, a maioria das instituições neopentecostais, pentecostais e até históricas, tá? Que usa aí uma teologia do pacto, onde pega tudo
põe tudo dentro de um liquidificador e bate. E dá para o povo. E não é assim, tá? Existe aí uma diferença entre Israel e a igreja e Israel. Também já tem esse assunto no canal, tá? Então, aqui existe uma completa distinção entre Israel e a igreja, defendendo que a grande tribulação será apenas para o judeu, para Israel, e portanto a igreja de Cristo será retirada ou levada, arrancada, arrebatada antes de tudo isso acontecer. Isso está dentro do pré-tribulacionismo, ok? Tranquilo até aqui? Então tá bom. Segundo ponto, mesotribulacionismo. Meso, metade, no meio, ok? Na tribulação. Então vamos lá. Essa interpretação ensina que a igreja será arrebatada durante a grande tribulação. Então tem muitos pastores, líderes, teólogos que entendem assim, ok? Segundo essa posição, os primeiros anos da grande tribulação serão de paz e prosperidade mundial, mas de repente essa falsa paz será quebrada e o anticristo revelará toda a sua perversidade, tá certo? E então é o que vai acontecer, o arrebatamento da igreja. Neste momento, neste interim, neste período, tá? Ok? Deu para entender aqui? Caso não consiga entender da primeira vez, volta o vídeo e dá uma olhadinha novamente. Terceiro ponto, o pós-tribulacionismo. O que significa isso? Vamos lá. Essa interpretação defende que a igreja ou o arrebatamento da igreja acontecerá depois da grande tribulação. Durante esse período, a igreja será duramente perseguida, tá? Pois Satanás e seus agentes tentarão de todo custo eliminar essa pregação do evangelho, até então que Cristo surgirá nas nuvens para buscar seu povo, trazendo grande juízo sobre a terra e os ímpios. Então esse é o pós-tribulacionismo. Eu falei do pré, como eu creio, eu falei do meso e eu falei um pouquinho também aqui, resumidamente, eu disse que eu já tenho no canal esse assunto. Tá? Então, basicamente é isso. Então, durante a maior parte da história da igreja, não houve nenhum debate como se tem havido nesses últimos tempos. Nada significativo, tá, em relação à tribulação, à grande tribulação, o milênio, ok? Coisas que eu já tenho no canal para você. De forma geral, os cristãos devem concordar que o arrebatamento da igreja, que o tirar e o levar, acontecerá em um momento da história. E esse já está próximo, quer dizer, já não há mais nada a acontecer, nenhuma profecia a cumprir, nada, porque a qualquer momento a igreja será levada, arrebatada. Então, atualizando aqui, trazendo para a atualidade, esse cenário mudou. A maioria dos cristãos hoje e as denominações entendem que isto vai acontecer, seja pré, meso ou pós, tá certo? Com algumas diferenças, claro, mas que vai acontecer. Então, alguns tentam ensinar e se esforçar até para explicar oficialmente essas interpretações. Então, a partir do século XVIII, XIX, XX e aí XXI, né, trouxe sim essa ampla divulgação sobre esse assunto. Então é importante que você tenha isso na mente. E como será esse arrebatamento? A Bíblia, nós encontramos alguns detalhes importantes sobre o arrebatamento da igreja, tá? Essa interpretação ou essa interpretação mais escatológica, mais apocalipse de ser, ela diz o seguinte, que haverá diferença no entendimento acerca de como se dará este momento. Deixando essas discussões de lado, como já disse agora há pouco, os entendimentos, teólogos, os pastores, isso vai acontecer de forma repentina, tá? Como eu creio no pré-tribulacionismo ou tribulacionista. Então eu creio que a igreja vai ser tirada antes de todos os acontecimentos, porque quem ficar vai passar por isso, principalmente aí o judeu e os ímpios, ok? Aqueles que rejeitaram o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, ok? Então isso não é nenhuma novidade, tá? Isso vai acontecer e tudo isso já tem sido falado, mas aquele momento será um momento único, ó. É isso, basicamente é assim que vai acontecer, tá certo? Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Dá uma olhadinha lá também, Mateus 24, Marcos 13, 2 e Tessalonicenses 2. Só lembrando que eu creio que é uma distinção entre igreja e judeu, entre o judeu e a igreja gentílica, ok?
A igreja gentílica é aquela que será arrebatada antes da tribulação. O judeu é o que vai ficar na tribulação e para a tribulação, porque eles rejeitaram a Cristo. Então Deus tem algo na vida deles aí, não parou, tá? Então quando a Bíblia diz sobre arrebatamento repentino, ele está referindo-se à volta do Senhor Jesus de uma forma ali rápida, como um relâmpago que sai do Oriente e vem até o Ocidente, Mateus 24, 27. Só lembrando que segundo a Pedro 3:10 vai nos dar aqui um exemplo claro, assim como o ladrão que vem sem avisar. Assim também vem fazendo uma comparação sobre esse assunto. Então é importante o arrebatamento? É importante estudarmos sobre isso? Claro que é importante. Como eu já tenho no canal, depois você dá uma olhadinha lá, entra Carlos Zanino e o assunto que você quer. Arrebatamento, pós-arrebatamento, milênio, quem vai subir, quem vai ficar, como será. Então tudo isso eu tenho já no canal para vocês. Tá bom, queridos? É isso. É isso aí basicamente que eu tinha e que eu tenho para essa reflexão de hoje, tá bom? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e tudo aquilo que você estiver fazendo. Shalom, shalom Adonai e até um próximo vídeo.